Eu estou aqui no estúdio com o senhor Joaquim Milhomem. Ele é gerente de relacionamento com cliente da Equatorial. Durante a sexta-feira, a gente passou por várias chuvas, por uma chuva bem grande, não é? E aí, em alguns bairros, faltaram a energia. Eu estou aqui com ele para a gente conversar um pouco sobre esse trabalho que a Equatorial fez durante o fim de semana. Bom dia, seja bem-vindo, senhor Joaquim. Bom dia, Lalesca. Então, senhor Joaquim, qual foi o trabalho da Equatorial que foi desenvolvido durante o fim de semana? Muitos bairros aí faltaram energia. O que a gente pode dizer? É importante dar um panorama do que aconteceu. Nós tivemos, na realidade, uma grande tempestade, ventos aí da ordem de 80, 85 km por hora, segundo órgãos oficiais. Então, assim, a causa da falta de energia não foi nenhum componente do sistema elétrico, foram os impactos causados pelas chuvas. Então, muitas árvores de grande porte, inclusive, foram lançadas sobre a rede, placas publicitárias, tem até um caso bastante estranho de uma caixa d'água plástica que foi lançada sobre a rede, só para ter uma ideia dos impactos. Então, a nossa rede sofreu muitas rupturas de cabo em função dos efeitos da chuva. Entendi. Mas e o trabalho da Equatorial durante o fim de semana, para restabelecer tantos bairros? Como é que foi? Uma situação dessa, ela gera, na realidade, um caos. Então, foram muitas ocorrências. Só para ter uma ideia de número, normalmente nós tratamos, na área da capital, aproximadamente entre 80 e 100 chamadas emergenciais por dia. Nós chegamos a ter um pico de reclamações registradas na nossa central de atendimento da ordem de 1.300 chamados. Nós temos uma estrutura de aproximadamente 10 a 12 equipes que trabalham em condições normais e nós ampliamos o nosso contingente lançando mão de toda a força operacional possível para poder sanar, resolver o problema da contingência no tempo mais curto possível. Nós trabalhamos com aproximadamente 75 equipes. Então, equipes comerciais, equipes que normalmente fazem os trabalhos de ligação nova, fiscalização, foram mobilizadas rapidamente e nós trabalhamos ininterruptamente durante os 2 dias, o sábado, a noite da sexta-feira, todo sábado, a noite do sábado e o domingo, para poder restabelecer o sistema. Mas, senhor Joaquim, tiveram muitos empresários que tiveram um pouco de problema, né? O que a gente pode dizer? Eles podem procurar a Eletrobras para algum gasto a mais que teve, por exemplo, alguns freezers, por exemplo, que foram queimados. Eles podem procurar a empresa? Antes até de orientar com relação ao que fazer, é importante estabelecer a lógica de recomposição de um sistema, sobretudo em uma condição de caos. Quando se verifica o registro de tantas ocorrências e graves, que vão exigir de nós um esforço muito grande de recomposição, nós partimos para solucionar, primeiro, os casos que traduzam riscos à comunidade. Então, o que é natural, cabos né? partidos são nossa prioridade. E como tiveram muitos cabos partidos, nós naturalmente focamos o maior esforço para resolver esses problemas, essas situações de risco. Depois nós vamos tratando dos maiores blocos de carga, exatamente para fazer com que a maior parte das pessoas possam ser regularizados mais rapidamente. E vão ficando por último, inevitavelmente, apesar do nosso esforço, os casos mais pontuais. Em todos os casos onde as pessoas se sintam prejudicadas pela ocorrência, e eu repito, apesar da causa não ser o sistema elétrico, mas os efeitos sim recaíram sobre o sistema elétrico, existe um procedimento regulatório, nós não podemos agir diferente disso, onde as pessoas têm que registrar uma reclamação de danos, de ressarcimento de danos, isso pode ser feito pela nossa central de atendimento. Os clientes vão ser orientados a que documentação devem apresentar para a nossa análise. Nós vamos fazer uma vistoria em campo e, para alguns casos, nós temos um prazo muito curto, por exemplo, para um aparelho refrigerador, onde você tem ali produtos perecíveis. A análise ela tem que ser feita em um dia, pelo menos em um dia. E para os outros casos, um equipamento, um televisor ou outro equipamento, nós temos o prazo um pouquinho maior, para que seja feita a verificação em campo, seja estabelecido um nexo de causalidade. Então, o equipamento ele tem que ter realmente sofrido um dano elétrico para poder ser ressarcido, e existem os prazos regulatórios. Então, os clientes que tenham se sentido prejudicados devem registrar
essa solicitação de ressarcimento de danos e nós vamos seguir o rito, o processo administrativo estabelecido pelo agente regulador. Muito obrigada pela presença e por todos esses esclarecimentos. E volte sempre que quiser. Nós que agradecemos e, assim, trabalhamos bastante para minimizar o impacto dessa grave ocorrência. Ok, obrigada.